Você provavelmente já ouviu falar de centímetro, de metro, de quilômetro. E geralmente essas medidas, esses nomes, a gente usa para coisas que, por exemplo, dão sentido de uma reta. Mas e quando a gente fala, por exemplo, de metro quadrado? O que significa? Fica comigo que eu vou te explicar. Mas quando a gente fala, por exemplo, o tamanho de uma casa, se uma casa é grande ou se uma casa é pequena, a gente não está usando o sentido da casa ser grande para cima, para o lado, a gente simplesmente está dizendo a região que essa casa está ocupando. E é aí onde entra o sentido da medida da área. Então tu percebe que quando eu falo o tamanho da casa, a gente se referiu à região que ela ocupa. E é esse o sentido que a gente usa para falar da medida da área de alguma região. E essa medida da área de alguma região, a gente não vai mais usar aquela noção de um comprimento, né? Ou seja, uma reta. A gente vai precisar de uma outra noção, que é o que a gente chama de metro quadrado, centímetro quadrado e quilômetro quadrado. E o que a gente chama de 1 metro quadrado aparece aqui nessa imagem aqui ao lado, ó. Ou seja, é uma região ocupada por um quadrado que tem 1 metro em cada lado. E a gente vai perceber que aí vai ser como se fosse a nossa régua, vamos dizer assim. Se a gente usou uma régua para medir o centímetro, o metro e o quilômetro, a gente vai observar que esse quadrado aqui é o que a gente vai usar para medir uma região. E quando a gente pegou lá o exemplo da casa, que a gente disse que a casa tinha 50 metros quadrados, é justamente essa imagem que você está vendo. É como se essa região que a casa ocupa, ela fosse equivalente a 50 quadrados desse daqui. Então fica bem atento. Quando a gente fala de 50 metros, percebe que a gente está falando sobre essa situação aqui, ou seja, que a gente pode imaginar uma régua ou uma fita métrica medindo esse comprimento de 50 metros. Já quando a gente fala de 50 metros quadrados, observa o símbolo e observa a figura, ou seja, a gente está delimitando uma região onde cabem 50 quadrados iguais a esse daqui. Observe que no exemplo da casa, os 50 metros quadrados puderam ser bem representados por esses 50 quadrados que encaixaram bem certinho. Agora, e quando for uma região como essa daqui, por exemplo? Que a gente percebe que em algumas partes os quadrados não vão conseguir encaixar certinho. E como é que o Google Maps faz esse cálculo aí? Então observa aí como é que eu estou fazendo para determinar a medida da área dessa região. Então eu estou aí achando o ponto medir distância e eu vou ligando esses pontinhos aí, e se eu ligar só 2 pontinhos ele vai me dar o comprimento, né? Ou seja, aquela distância entre 2 pontos. Agora eu vou continuando aí, colocando mais pontinhos e mais pontinhos até fechar todos esses pontinhos. Quando eu ligo o último com o primeiro, observa que esse valor que está aqui embaixo é a medida da área dessa região. Ou seja, está indicando aí quantos quadrados de 1 metro quadrado cabe dentro dessa região aí. E eu te desafio a fazer parecido com o que eu fiz. Então procura aí no Google Maps, por exemplo, o bairro que tu mora ou o campo de futebol do time que tu torce e tenta medir a área dessa região. Então você usa, como eu fiz agora no Google Maps, né? Ou seja, você procura essa imagem, observa aonde é que está o ponto medir distância, vai ligando esses pontinhos e quando você fechar, você vai ter aí a informação de qual é a medida da área dessa região. E depois que tu fizer isso, compartilha com a gente, vai lá no nosso canal no YouTube, se inscreve, curte e manda lá qual foi a medida da área da região e qual foi a região que tu usou para trazer como exemplo desse desafio. Te agradeço bastante, um tchau, tchau e até a próxima.